Este ano está se preparando para ser o mais dramático que já vimos em termos de colapso imobiliário. As taxas de hipoteca não são tão altas há mais de 23 anos. Enquanto isso, em outubro, as vendas caíram para o nível mais baixo desde a Grande Recessão. Agora, o número de imóveis de casas está aumentando rapidamente, e os vendedores estão tendo de reduzir seus preços para conseguir fechar um acordo. O mercado já atingiu um ponto de inflexão. O New Day sugere que a partir de agora é só ladeira abaixo no setor imobiliário. Imobiliárias, construtoras de casas e credores hipotecários estão ficando cada vez mais pessimistas sobre o futuro do mercado. Os americanos estão extremamente preocupados com a possibilidade de perder o patrimônio de suas casas ou perder suas casas de uma só vez. Várias estatísticas revelam que outro desastre é iminente. Portanto, pode ser útil para os proprietários e possíveis compradores de casas identificarem os sinais de alerta para que possam se preparar. Por esse motivo, hoje compartilhamos os mais recentes e mais chocantes fatos sobre a crise imobiliária que já está se desenrolando. Sem mais delongas, aqui estão 15 sinais de alerta de que um terrível colapso está prestes a estourar no mercado imobiliário. A era dos aumentos insustentáveis de preços já passou. Desde a pandemia até o final do ano passado, os preços das casas subiram no ritmo mais rápido da história dos Estados Unidos, saltando de 329 mil em janeiro de 2020 para 479.500 em dezembro de 2020, o que representa um impressionante aumento de 45% sem um aumento semelhante nos salários. Durante esse período, ficou claro que o mercado imobiliário dos Estados Unidos entrou em uma enorme bolha, mas este ano as condições começaram a se deteriorar quando o Federal Reserve elevou as taxas de juros a níveis vistos pela última vez na virada do século. Esse valor caiu para 441 mil dólares no final do primeiro trimestre de 2023 e novamente para 429 mil dólares no final do segundo trimestre. No terceiro trimestre, a média de casas foi vendida por 406.400 dólares, o que mostra que a tendência que manteve os preços em níveis insustentáveis por vários meses não está mais em vigor, enquanto uma nova tendência de redução de preços está se espalhando rapidamente pelos Estados Unidos. As taxas hipotecárias estão insanamente altas e não cairão tão cedo. Com o Fed se comprometendo a manter as taxas mais altas por mais tempo e dando a entender que serão necessários mais aumentos para levar a inflação para sua meta de 2%. As hipotecas continuarão caras por muito mais tempo do que o previsto no momento. A taxa de juros nacional para hipotecas de 30 anos está em 7,87%, que é o ponto mais alto em 23 anos. Isso está levando os novos compradores médios a pagar cerca de 3 mil dólares por mês por suas hipotecas. Isso, de acordo com a Black Knight, contrasta com o americano médio que ganha apenas 4.600 dólares por mês, tornando esse grande pagamento inacessível para a maioria e impactando severamente a demanda em um momento em que mais oferta está entrando no mercado. As vendas de casas estão caindo drasticamente após meses de rápida aceleração. Quando as vendas de imóveis caem rapidamente após um crescimento consistente, pode servir como um sinal de alerta de um colapso do mercado imobiliário, pois quedas nos volumes de vendas podem afetar a valorização da casa. Quando um número suficiente de vendedores não consegue encontrar um comprador para sua casa, eles terão de baixar o preço para atrair mais compradores. No terceiro trimestre, as vendas de imóveis caíram 15,1%, o que significa que o número de casas existentes vendidas caiu para níveis não vistos desde a Grande Recessão. Com as taxas de hipoteca próximas de 8%, a maioria dos possíveis compradores está atualmente com preços fora do mercado, o que está deixando os vendedores sem escolha a não ser reduzir significativamente seus preços pedidos. Vendedores e construtores de imóveis estão reduzindo os preços a taxas excepcionalmente altas. De acordo com dados fornecidos pela Zillow e Redfin, um número recorde de vendedores baixaram os preços de seus imóveis no último trimestre. Em setembro, a porcentagem de imóveis que tiveram uma redução de preço saltou para 99,2% e, em outubro, esse número subiu mais 7%, em geral, um aumento mês após mês, segundo os analistas. Além disso, a Associação Nacional de Construtores de Casas informou que 32% das construtoras reduziram os preços no último mês, com uma queda média de 6%. O estoque de imóveis continua a crescer.
A oferta de casas não vendidas no mercado está começando a se acumular. Há agora mais de 500 mil de casas não vendidas ativas no mercado. Segundo os últimos números compartilhados pela Associação Nacional de Corretores de Imóveis, o estoque de imóveis nos Estados Unidos é quase 6% maior do que há um ano. Um mercado saturado de casas paradas no mercado por longos períodos sinaliza a diminuição do interesse do comprador. Andy Kaji, proprietário da Property Leads, observa que, embora ainda não tenhamos chegado lá, já estamos vendo os níveis de oferta aumentando em muitos mercados, enquanto a demanda por casas está diminuindo. Se o número de propriedades no mercado está aumentando, mas a demanda não mantém o ritmo, isso é um indicador significativo de que há mais vendedores do que compradores e o mercado está prestes a enfrentar uma grande mudança. É provável que o inventário oculto mude o jogo. Além das listagens visíveis no mercado, há casas conhecidas como inventário sombra ou propriedades que não estão oficialmente listadas, mas que podem potencialmente entrar no mercado a qualquer momento. De acordo com a Redfin, há aproximadamente 5,5 milhões de propriedades que se enquadram nessa categoria. Se um número significativo de casas sombra se tornar subitamente disponível para compra, o mercado poderia ser inundado pela oferta, o que faria com que os preços caíssem. Propriedades em dificuldades, execuções hipotecárias ou casas mantidas por vendedores à espera de melhores condições de mercado contribuem para esse estoque de sombra. Rakita Azani, proprietária da Century 21, explica que um certo influxo dessas propriedades pode intensificar a concorrência no mercado e exercer pressão para baixo sobre os preços nos próximos meses. Os compradores não estão se sentindo confiantes. Neste momento, para um proprietário ou comprador, a ideia de que o mercado imobiliário está em colapso no horizonte pode ser realmente perturbadora. A última coisa que você quer é ser responsável por um enorme ativo supervalorizado enquanto a economia está desmoronando. Uma das coisas estranhas sobre a economia é que ela é uma profecia que se cumpre a si mesma. Se as pessoas acharem que o mercado imobiliário não está indo bem, então há uma boa chance de ele afundar em um futuro próximo. Quando as pessoas acreditam que as condições são desfavoráveis, é um sinal de que elas não pretendem investir em uma casa no momento. Você pode verificar como os consumidores estão se sentindo em relação à habitação na pesquisa mensal de sentimento do consumidor da Fannie Mae, que pergunta aos consumidores se acham que é um bom momento para comprar ou vender uma casa e por quê. No mês passado, a pesquisa revelou que 85% dos consumidores indicaram que é um momento ruim para comprar uma casa, com a maioria dos entrevistados citando a inflação e as altas taxas de hipoteca como os principais motivos. Essa foi a pior leitura de confiança do consumidor em 11 meses e uma confirmação de que a demanda por casas estava esfriando em todo o país. Os agentes imobiliários e os construtores de casas também estão pessimistas. Os agentes imobiliários podem ver os problemas no terreno à medida que eles surgem. É por isso que sua visão é extremamente valiosa, especialmente durante períodos críticos. De acordo com o índice de confiança do corretor de imóveis em outubro, o número de agentes que esperam um aumento no tráfego de imóveis nos próximos 3 meses caiu para 8% em comparação com 11% no mês anterior. O sentimento também se deteriorou de agosto a outubro, de 72 para 64 pontos. Além disso, no mês passado, a confiança nos imóveis caiu para o nível mais baixo desde janeiro. O relatório mensal da Associação Nacional de Construtores Wells Fargo do mercado imobiliário caiu 4 pontos para 40 em outubro e a leitura de setembro foi revisada 1 ponto para baixo. Qualquer valor abaixo de 50 é considerado negativo, o que marcou o terceiro declínio mensal consecutivo na confiança dos construtores. Os construtores relataram níveis mais baixos de tráfego de compradores, pois alguns compradores, especialmente os mais jovens, foram expulsos do mercado por causa das taxas de juros mais altas, explicou Alicia Ui, presidente da NAB Construtora e Incorporadora de Casas de Birmingham, Alabama. Os credores hipotecários estão começando a se assustar. A maioria de nós precisa de uma hipoteca para comprar uma casa. Portanto, quando os tomadores de empréstimos estão restringindo o crédito, isso também é um presságio de que o mercado está se encaminhando para problemas. Os credores estão se sentindo em resposta às tendências atuais e ao que esperam que aconteça no mercado.
Você também pode consultar a pesquisa trimestral de sentimento dos credores da Fannie Mae, que rastreia as previsões dos credores sobre suas margens de lucro, demanda de empréstimos hipotecários e demanda de refinanciamento de hipotecas. As hipotecas podem desencadear um efeito dominó. À medida que grandes instituições financeiras se tornam mais cautelosas com relação a empréstimos, empresas menores com padrões de crédito mais baixos começam a oferecer hipotecas mais arriscadas no mercado. Quando esses credores afrouxam os padrões de subscrição em demasia, essas hipotecas de maior risco podem provocar um crash imobiliário, pois podem ser oferecidas em massa a compradores que não podem de fato pagar pelas casas. Foi o que aconteceu em 2006 e 2007, quando houve um boom de empréstimos subprime que acabou alimentando o colapso imobiliário, a crise financeira e, é claro, a grande recessão. Embora mais regulamentação sobre hipotecas tenha sido introduzida desde então, e os bancos tiveram de aumentar os padrões de empréstimo, as empresas emergentes continuaram a ignorar algumas informações e documentação necessárias sobre a capacidade do mutuário de arcar com os custos do crédito imobiliário e pagamentos de entrada. Seus serviços tendem a ganhar popularidade quando os mutuários tradicionais começam a reduzir as linhas de crédito. Como seus dados não são públicos, não há como saber o tamanho do problema antes que ele se torne grande demais para ser ignorado. Muitos empréstimos que estão sendo originados exigem seguro hipotecário. Você provavelmente sabe que a entrada padrão para uma casa é de 20%, mas com os preços atuais, muitos compradores não conseguem dar essa quantia. Por essa razão, o seguro hipotecário ou seguro hipotecário privado para empréstimos convencionais agora é exigido para mutuários que são considerados mais arriscados por não terem uma entrada de 20%, o que pode se tornar um grande problema. Proprietários que não têm grandes economias compram uma casa que pode potencialmente ter um valor maior de dívida pendente do que o valor da própria casa, deixando-os com patrimônio líquido negativo, o que é especialmente arriscado quando os imóveis estão sendo supervalorizados, como é exatamente o caso agora. As execuções hipotecárias estão aumentando em todo o país, o que normalmente é um mau sinal. Quando as pessoas não conseguem pagar suas hipotecas e executam a hipoteca de suas casas, mas quando isso acontece em grande escala, pode significar que o mercado imobiliário está prestes a entrar em colapso. A execução hipotecária ocorre quando o proprietário de uma casa fica inadimplente em seu empréstimo hipotecário, o que faz com que o banco retome a posse da propriedade e a coloque à venda em um leilão. Quando as pessoas são incapazes de pagar suas hipotecas e as execuções hipotecárias aumentam, isso sinaliza dificuldades financeiras em grande escala, observou Alizia Uff, especialista em imóveis da Cellulose. Para encontrar essas informações, você precisa monitorar de perto os registros e as atividades de execução hipotecária, tanto em nível nacional como em sua área. A empresa de análise de dados imobiliários ADA atualiza esses números mensal e trimestralmente para que você possa comparar a atividade do mercado e entender o que está acontecendo. A empresa descobriu que os registros de execuções hipotecárias aumentaram 22% no primeiro trimestre em relação a um ano atrás. Durante o segundo trimestre, o número de proprietários de imóveis atingidos por avisos de execução hipotecária subiu para 28% e, no terceiro trimestre, as execuções hipotecárias atingiram uma alta de 34%. Os pesquisadores destacam que a atividade de execução hipotecária aumentou em uma base anual por 23 meses consecutivos. A bolha imobiliária pode crescer ainda mais antes de entrar em colapso. Um fator importante que sugere problemas é uma bolha de preços que está se inflando novamente. Com os vendedores oferecendo cortes de preços e a maioria dos compradores ainda fora do mercado, é o mercado perfeito para especuladores, que muitas vezes podem pagar em dinheiro ou fazer um lance mais alto do que outros escritórios, arrebatando casas que normalmente seriam vendidas para famílias e ajudando a manter a bolha viva. O potencial de uma reinflação de preços é um problema real. Se o crescimento dos preços começar a acelerar novamente, isso significa que o Fed terá de aumentar as taxas em um nível muito mais alto para trazer o mercado de volta à normalidade, mas isso pode mergulhar a economia em uma recessão severa ou, pior, resultar em um crash ainda maior no futuro. Rachaduras estão começando a aparecer no mercado de trabalho. O esfriamento do mercado de trabalho representa uma ameaça à economia e, por sua vez, ao mercado imobiliário. O desemprego saltou quase um ponto percentual inteiro desde abril e atualmente está em torno de 4%.
Até recentemente, no verão, o desemprego teria sido descrito como oscilando em um nível baixo, mas hoje parece que há uma tendência de alta mais decisiva. Historicamente, isso raramente acontece, exceto no período que antecede uma recessão e, quando a taxa sobe tanto, ela geralmente continua subindo. Os indicadores macroeconômicos apontam para uma dolorosa queda. O sucesso do mercado imobiliário depende de a economia estar saudável em geral. Quando a economia não está tendo um bom desempenho, as empresas estão fechando as portas e demitem milhares de trabalhadores, uma grande parte da população pode perder sua principal fonte de renda e, por sua vez, esses consumidores podem perder sua capacidade de pagar suas hipotecas. Um efeito cascata pode atingir todos os cantos da economia e dos mercados imobiliários. Além dessa queda, o sentimento do consumidor pode desempenhar um papel fundamental nos colapsos imobiliários. Uma pesquisa da CNN revelou que 78% dos americanos dizem que a economia está no caminho errado. Eles citaram a inflação como a principal razão para sugerir que os compradores estão fartos da alta dos preços de bens e serviços. Infelizmente, a era dos preços mais altos veio para ficar no momento. Os consumidores estão carregando enormes cargas de dívida, o que é um desastre esperando para acontecer. Muito mais pode dar errado antes do final do ano. As bolhas imobiliárias não surgem do nada, e o mesmo se aplica aos colapsos imobiliários. Sempre há sinais precoces que indicam que as coisas estão começando a sair do controle no mercado. Precisamos reconhecer os sinais de alerta antes que a queda comece, para que possamos proteger nossas finanças. Esperamos que este vídeo tenha sido informativo para você e que você se prepare adequadamente, pois muitos fatores deverão impactar a economia nos meses à frente. A chave para enfrentar a tempestade é manter-se informado sobre as tendências locais e nacionais do setor imobiliário e garantir que sua situação financeira seja estável o suficiente para sobreviver à turbulência. Obrigado por assistir e por assinar a Mundo Econômico.